Não há mais lei. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui continuar, na verdade, terminar esse estudo do livro de Gálatas. Meus amados, essa palavra hoje vai ser tão forte. Eu quero que você fique até o final, porque eu tenho certeza que vai talvez mudar a sua forma de pensamento desde que Jesus pisou nessa terra. O estudo de Gálatas vai confrontar a nossa luta diária, carne contra espírito, a ponto de Paulo fazer uma comparação muito forte em relação a essa luta. Perceba comigo em Gálatas, capítulo 5, eu vou ler aqui rapidamente do versículo 19 a 23 com vocês na versão NVI. Olha que forte, gente. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Eu creio que todos nós já nos vimos em algum desse por algum momento em nossa vida ou em alguma passagem. Mas vamos continuar. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele termina dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele termina dizendo algo que aqui é que eu quero fazer toda a base dessa palavra de hoje, dessa meditação de hoje. Contra estas coisas não há lei. Eu vou repetir o versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Eu comecei essa palavra dizendo, não há mais lei. Então, muitos podem olhar isso fora do contexto e dizer, esse pastor é herege. Jesus Cristo cumpriu a lei, mas nenhum tio, nenhuma vírgula passará até a consumação dos séculos. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é uma comparação entre os frutos da carne. Toda vez que a gente mente, frutos da carne. Que a gente adultera, mas eu nunca adulterei, pastor. Mas em Mateus, lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com os olhares impuros já adulterou. Então quem pode subir? Aí vem os frutos do Espírito, mansidão, longanimidade, gozo, perseverança, muitos frutos do Espírito. E diz que contra essas coisas não há lei. Aí, gente, a gente observa o evangelho que é pregado errado. Eu gosto de falar da parábola do filho pródigo. Perceba isso aqui que interessante. Mas eu quero invadir essa história junto com vocês e imaginarmos. A gente não está acrescentando nada na Bíblia, a gente só está conjecturando. Vamos imaginar a vida desse filho pródigo no outro dia que ele acorda. Porque era um cara que queria o pai morto. Porque para querer a herança, queria ver o pai morto. Somos nós que acordamos e dormimos e matamos Deus no nosso consciente. A gente acorda e vai dormir como se Deus nem existisse. E ali esse cara que veio sujo, imundo, torrou a herança do pai, gastou com prostituição todos esses frutos da carne aqui, ele participou da maioria. E quando ele volta para casa, o pai o ama, o pai o recebe, o pai o abraça. Você já imaginou a vida desse cara no próximo dia? Ele ali na mesa com o pai, tomando o café da manhã, e o pai pede alguma coisa a ele, ou diz assim, meu filho, não faça isso. Observe o que eu estou falando. O pai fala alguma lei para ele seguir, e aí o filho pródigo, eu quero que você pegue isso no espírito, que agora já não é mais pródigo, ele voltou para casa, ele se arrependeu. Agora você acha que ele vai fazer isso que o pai pediu, ou deixar de fazer algo ruim que o pai pediu, porque é lei, que ele vai deixar porque ele quer parte da herança, ou ele vai fazer isso por gratidão àquele pai que o amou primeiro sem ele merecer? Isso muda todo o evangelho. Por isso que Paulo diz aqui, contra estas coisas não há lei. O verdadeiro convertido, quem realmente sabe, sente
o significado da cruz de Jesus e o que Jesus fez por nós, o Pai que amou tanto, tanto, tanto o mundo, que deu o seu único filho para que morrêssemos por nós, para que morresse por nós. E todo aquele que nele crê, gente, está salvo. Olha que coisa linda, magnífica. Não há lei mais para gente que entende isso. Agora, tudo que a gente vai fazer é em resposta àquele que nos amou primeiro. Muitos me perguntam, pastor, o dízimo foi abolido, o dízimo não foi abolido, o dízimo é lei, o dízimo não é lei? Eu digo assim, por que você pensa em lei ou não lei? Por que você não devolve o dízimo porque o seu coração está grato? Porque é muito fácil dizer assim, não vejo nenhuma passagem no Novo Testamento, embora tenha, porque Jesus nunca aboliu, mas assim, não vejo nenhuma passagem no Novo Testamento que diz que a gente tem que manter o dízimo. Mas você já viu alguma também abolindo o dízimo? Então, a nossa mente é grata ou ela não é grata? Eu vou explicar uma coisa sobre o dízimo, por exemplo, para entrar aqui, porque a pregação não é sobre isso, mas eu quero que você entenda essa frase, contra estas coisas não há lei, ou seja, não há mais a lei do dízimo. Se você está devolvendo dízimo por lei, você está entendendo errado. José foi um cara, José do Egito lá, foi um cara levantado por Deus, caiu num poço, depois ficou preso numa casa, depois preso numa cadeia, para só depois virar governador. Quando ele vira governador, ele vira um libertador. Ele, nos 7 anos de fartura, ele consegue acumular muita comida, muito trigo, muito tudo. Ele deixou aquele país rico. E aí veio os 7 anos de escassez, ninguém tinha o que comer. Chegou ao ponto das pessoas dizerem, eu não tenho mais o que vender para ti, eu não tenho mais o que dar, não tenho dinheiro para pagar, então eu me vendo como escravo e todas as minhas coisas são suas. Em troca a gente só quer comer. Aí José, que é um cara levantado por Deus, diz assim, gostei, bacana isso, eu aceito. Vocês todos são meus escravos, tudo que é de vocês é meu. Tirando os sacerdotes, que esses tinham as terras deles. E ali, gente, olha que coisa maravilhosa. Porque o Antigo Testamento são sombras do que viria. E vou ler de novo o versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Eu quero que você tire a lei da cabeça. Para os frutos do Espírito. Um deles é gratidão, um deles é gozo, outro deles é paz. Mas vamos voltar à história de José. Ele fala assim, vocês são meus, seus campos também são meus. Mas olha, fique nos campos, fique com vocês, trabalhe nos campos como se fossem seus. E 20% vocês me devolvem. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Todos são escravos dele, ele não precisava dizer, me devolva, fique com 80%, me devolva só 20%. Ele dizia, tudo é meu, só vou te dar comida. Mas ele era tão generoso que ele deixou isso acontecer. Agora vamos para o Novo Testamento. Se você vai ficar logo pensando que dízimo é lei, você vai entender o mundo espiritual, por gratidão a Deus. José representa Deus, José representa Jesus. Então o que acontece? Nós fomos todos comprados e comprados a preço de sangue. Você que recebeu Jesus, o que você está dizendo no mundo espiritual quando você devolve o dízimo é, tudo é dele, eu sou dele, é tudo dele. Mas ele me deixou ficar, e agora não é nem com 80%, gente, com 90%, e eu só devolvo 10%. Mas então é lei? Não. É um entendimento, gratidão, que quando você faz isso no mundo espiritual, o que você está dizendo é isso. Eu sou de Jesus. Eu não me preocupo com nada, porque ele sustenta meu campo, porque é dele. Ele sustenta minha casa, porque é dele. Ele sustenta minha saúde, meu carro, até a minha vida, porque tudo é dele. E eu devolvendo os 10%, o que eu estou dizendo para ele é que eu aceitei isso. Roupas. Você vai para uma igreja, aí outros dizem, você usaria essa roupa no tribunal? Não entendeu nada, gente. Para mim, Deus não é um juiz, Deus é pai. Mas por que eu, por exemplo, para falar essa palavra aqui, que em muitos canais ela vai na rádio, outros ele vai como vídeo, vai como voz, vai com imagem. Eu me preocupo em tomar um banho, em vestir uma roupa bonita, em fazer a barba. Por quê? Jesus não se incomoda com isso? Não, porque a gente faria isso para sair com a esposa, para sair com o marido.
Então eu quero oferecer o melhor para Deus, porque para Deus eu vou fazer qualquer coisa. Ah, para Deus eu não vou fazer a barba. Vocês entendem? Não é questão de regras, é questão que quando eu vivo nos frutos do Espírito, bondade, fé, mansidão, temperança, amor, gozo, paz, benignidade, amor, eu vou entender isso e eu vou me vestir adequadamente para poder passar uma mensagem. Não tem nada a ver com um terno, com uma gravata, de fazer isso porque Deus, se você estivesse no tribunal, não, gente. Tudo é questão de entender o reino de Deus. Entender que agora, eu vou ler mais uma vez o versículo 23 de Gálatas 5. Contra os frutos do Espírito não há lei. Foi isso que Jesus quis passar ao jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, como eu vou herdar o reino dos céus? Ele fala parecido com o que Nicodemos falou. Ele era um cara que cumpria todos os mandamentos ali, obviamente que não perfeitamente, que só quem conseguiu isso foi Jesus. Mas ele estava ali, gente, cumprindo tudo. Porque Jesus pergunta a ele quais os mandamentos. Não matarás, não roubarás. E aí vai, ele fala, eu tenho cumprido tudo isso, eu tenho feito tudo isso. E a palavra vai dizer que Jesus o amou. Você pode procurar lá. E Jesus o amou. Jesus estava dizendo, eu estou vendo, você realmente na lei é um cara massa, é um cara top. Você vai lá, olha, você dizima porque tem que dizimar. Você, olha que massa, você se veste assim porque tem que se vestir assim. Você só come essas comidas porque tem que fazer isso. Você guarda esse dia aqui porque tem que fazer isso aqui. Ele fazia tudo. Aí agora Jesus veio para esse versículo. Olha, mas se você conhecer esses frutos do Espírito, ou seja, agora no meu reino é diferente. Agora no meu reino, olha, você pode dar uma oferta de R$1 milhão e eu não vou aceitar. E você pode dar uma oferta de R$2 e eu vou aceitar. Porque é tudo agora fruto do Espírito. Eu quero analisar o que está dentro de você. E eu estou vendo que o que está dentro de você é que você só faz isso por lei, não por amor, não por gratidão. Você não faz em resposta àquele que te amou primeiro. Então, por causa disso, faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele saiu de fininho. Por quê? Porque tinha muita finança, porque tinha muito dinheiro, porque tinha muitos recursos, muitas propriedades. Jesus não queria nada dele nesse nível. Tanto que Zaqueu senta na mesa com Jesus e Jesus não precisou nem abrir a boca. Zaqueu disse, se eu roubei alguém, e com certeza roubou, né? Porque os cobradores de impostos, eles roubavam muito, eles defraudavam, tudo por dinheiro. Ele falou, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, Jesus podia dizer, por que Jesus não disse para Zaqueu, venda tudo que você tem? Porque o coração de Zaqueu já estava nos frutos do Espírito. Amados, essa palavra aqui não é sobre dízimo, eu creio que você tem entendido. Não é sobre pecar ou não pecar. Olha, isso aqui é verídico, um testemunho meu. Eu tinha um pastor que ele observava as pessoas quando entrava na igreja. E aí, se ele soubesse que aquela pessoa ali bebia, ele já pregava contra a bebida. E se você fizer isso, você vai para o inferno. Se ele via que a pessoa assistia novelas, ele já pregava contra isso. Se a pessoa fumasse, ele já pregava contra isso. Não adianta nada. Me diga sinceramente. Isso de, olha, você não pode fazer isso, não pode se vestir assim, largue de fumar, pare de beber. Certas coisas dessas fazem até bem à saúde. Mas me responda. Se alguém entra na igreja sem o entendimento dos frutos do Espírito, ou melhor, sem ter o Espírito Santo dentro dela, vai adiantar alguma coisa você mandar ela parar de fazer alguma coisa? Não adianta nada. Porque não é sobre, gente, as obras da carne que são manifestas. É sobre o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo, aí sim, você mesmo vai querer. Você vai procurar o seu pastor e vai dizer, eu não estou conseguindo parar de fumar, me ajude. Aí é aquele que começou a boa obra e ele terminará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Contra os frutos do Espírito não há lei. Que essa palavra entre no seu coração e você possa compartilhar com muitas vidas para difundir o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom. Até a próxima palavra em nome de Jesus.